O tão esperado pacote do juiz Sérgio Moro para a segurança pública foi anunciado. E a gente queria só comentar 3 coisinhas. Você quer saber o que é? Vem comigo. Olá, bem-vindos novamente ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E nós vamos abordar sobre as propostas, o projeto de lei que está sendo enviado para o Congresso assim que o presidente Jair Bolsonaro voltar do hospital e que foi formulado pelo ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça. Na realidade, são 14 medidas ao todo que vão mudar muitas coisas na lei penal, mas principalmente na lei processual penal. Tem bastante coisa, tem bastante gente comentando, mas eu queria comentar com vocês o quê? 3 coisas. Comentar com vocês 3 coisas. Uma novidade, que muitos de vocês já viram em filme americano de tribunal, que é o plea bargain. A questão que está causando um alvoroço tremendo aí da esquerda sobre a legítima defesa, né, que estão dizendo que estão permitindo que os policiais matem todo mundo, e uma questão delicada sobre a possibilidade real da prisão após a condenação em segunda instância. Então, as coisas não são tão simples assim. Primeiro, vamos falar do plea bargain. O plea bargain, na realidade, é uma forma de transação penal. Nós temos já os institutos de transação penal previstos na Lei 9.099, de 95, que trata tanto das pequenas causas cíveis, como também dos crimes de menor potencial ofensivo. Então, a barganha no direito penal, no caso brasileiro, não é novo. O que é novo? É isso ir para crimes mais graves. Você, no plea bargain, você já deve ter visto em filmes, a primeira coisa que o juiz pergunta para o réu é o seguinte. Na verdade, ele pergunta para o advogado do réu, né? Doutor, o seu cliente, como ele se declara? Culpado ou inocente? Aí o advogado fala, culpado meritíssimo. Por quê? Porque a partir daí o juiz pode dar um monte de benefícios, reduzir a pena, porque você vai evitar o ônus do processo. Ele é um réu confesso, ele confessa, mas tem que ser uma confissão realmente substancial. Por quê? Porque existe um princípio em direito penal chamado que a mera confissão não é prova de autoria. Eu não posso chegar numa delegacia e falar assim, eu matei alguém. Ah, você matou alguém? Cadê o corpo? Cadê a arma que você usou? Em que situação que você matou? Porque não basta eu querer me autoincriminar, tá? Então, a mera confissão não é prova de autoria. Então, ele vai confessar, mas é uma confissão o quê? Verdadeira, uma confissão robusta. É quando faz o tal do plea bargain. Então, eu me considero culpado. Para quem gosta de filme e vai tentar se lembrar do filme Os Intocáveis, no final do filme, quando o Al Capone, o advogado do Al Capone, percebe que o seu cliente, que é o Al Capone, vai ser condenado, ele fala assim, meritíssimo, o meu cliente quer mudar. Ele quer mudar a declaração dele de inocente para culpado. Por quê? Para diminuir a pena, conseguir algum benefício. É isso que é o plea bargain, tá bom? Essa é uma novidade, é interessante porque vai agilizar. Quando você agiliza o processo, você evita o quê? Você evita a prescrição. A prescrição é a perda do direito que o Estado tem de processar e condenar alguém. É a prescrição. Muitos crimes, devido à demanda e devido à própria burocracia, o excesso de recursos no direito penal brasileiro, acabam prescrevendo. Então, o plea bargain, ele serve exatamente para isso, para você agilizar um monte de processos,
para desafogar as varas e assim você ter tempo para julgar mais rapidamente outros processos mais complexos. Não é qualquer crime que vai poder fazer plea bargain, né? Tá bom? Esse é um instituto. O segundo é uma gritaria que a esquerda está fazendo, uma gritaria injusta que vem com aquela narrativa vagabunda de sempre. Então, o senhor Fernando Haddad está dizendo que o pacote do Moro vai permitir que a polícia continue o genocídio da juventude pobre e negra da periferia. Como são canalhas, né? Como o Fernando Haddad é canalha, como todo petista é canalha. Canalha eles são. Canalhas, não tem outra palavra. São vigaristas intelectuais. Quando ele fala que existe um genocídio, é como se no Brasil nós tivéssemos de maneira ordenada, pré-ordenada, tendo brancos matando sistematicamente negros. Isso é raso, isso é vagabundo, isso não está acontecendo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um artigo que eu escrevi no meu blog exatamente sobre esse assunto. Chama-se a Ku Klux Klan brasileira, em que um monte de teóricos vem falar dessa coisa do genocídio do jovem negro da periferia. Tivemos até uma CPI que foi presidida pelo senador Paulo Paim e que, ao final, concluiu que não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque quem é que mata o jovem negro de periferia? É o jovem negro de periferia. Está lá. É conclusão da própria CPI. Então não existe um genocídio da juventude negra. Isso é uma canalice. Tá? Começa por aí. Primeiro, a questão da legítima defesa, ela já existe no Código Penal. Ela já tem, é uma excludente, é uma das 4 excludentes de ilicitude que existe no Código Penal. A legítima defesa, ela já existe. O que o projeto do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, apenas vai diminuir a subjetividade do entendimento sobre as circunstâncias em que há legítima defesa. Porque você está ali, o policial está ali trocando tiro com alguém que está atirando nele com um fuzil. É uma guerra. Nós matamos 64 mil pessoas por ano no Brasil. Não tem guerra no mundo matando isso de gente. E nós temos bandidos armados de fuzil atirando na polícia o tempo inteiro. Nossos policiais são abatidos a fuzil o tempo inteiro. É absurdo isso daí. Aí você tem um policial, ele está naquele calor do combate mesmo, de guerra. Pô, acabou a munição, ele não é obrigado a saber que acabou a munição do bandido, ele está vendo a arma na mão do bandido. Ele continua atirando para se defender. Esse caracterizaria hoje simplesmente excesso. Então, o projeto do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, a gente tem o costume de chamar juiz Sérgio Moro, né? O projeto do ministro Sérgio Moro, ele apenas tira essa subjetividade de entendimento nesses aspectos da legítima defesa. Não é carta branca. Tanto é que o policial vai continuar sendo investigado, processado e julgado. Isso não vai acabar, isso não vai parar de ter. Tá bom? Então esse pessoal do PT, da esquerda, PSOL, eles não vão gostar. E não tem nada de morticínio. Quem quiser se aprofundar, é só ver o que está colocado aqui. E por último, a terceira questão que eu queria abordar é a prisão em segunda instância. Essa é mais complicada. Eu, particularmente, eu não li o projeto do juiz Sérgio Moro, que ele vai encaminhar. Eu não li. Ele está discutindo, mas enquanto o presidente Bolsonaro não assinar a mensagem para a Câmara dos Deputados, não pode encaminhar. Então o Bolsonaro ele tem que voltar do hospital para isso. Mas ele já está debatendo, pegando sugestões aqui, ali, acolá. Eu não li, eu até pretendo ler, mas ele está prevendo a prisão. É uma mudança no artigo 253 do Código de Processo Penal, que fala sobre as condições, são as consequências da sentença penal. Então ele vai desmiuçar aquilo ali. O que
eu faria, se eu fosse ele, se ele aceitar a sugestão. Aonde está a discussão? A discussão, se pode ou não prender após a condenação em segunda instância, está na doutrina. Há uma discussão teórica, doutrinária, a respeito do que seja sentença transitada em julgado. Então, quando se pega e se fala de sentença transitada em julgado, alguns operadores do direito entendem que a sentença só transita em julgado depois de esgotado todos os recursos. Outra linha diz o seguinte: a sentença transita em julgado quando não couber mais a discussão de mérito. Ou seja, se o cara cometeu ou não cometeu o crime. Isso é discussão de mérito. Ora, aonde se esgota, em regra, a discussão de mérito? Na segunda instância. Todos os recursos após a segunda instância não são mais recursos suspensivos. Não discutem mais o mérito. Discute apenas questões de direito. Não foi observada a prova, tal procedimento não foi observado a formalidade Y, X, Z, essas coisas. É isso que trata os demais recursos. Agora, o mérito, se o cara é culpado ou não culpado, é na segunda instância. Então, como que poderemos resolver? Poderemos resolver se, no artigo 253, colocar lá, tem 2 parágrafos, nós colocarmos um terceiro parágrafo, dizendo o que é, definindo na lei processual penal, o que é a sentença transitada em julgado. Porque a hora que você colocar isso na lei, acabou a discussão. Em vez de eu ficar tentando esperar que o Supremo Tribunal Federal entenda, não adianta. Coloca a definição na lei. Pronto. A lei vira a fonte do direito. A própria lei vira a fonte do direito. Acabou a discussão doutrinária. Acabou a discussão acadêmica. E nós temos uma coisa palpável, uma definição do que seja o trânsito em julgado da sentença. É a minha sugestão. Por quê? Porque realmente, se isso não for amarrado, o Supremo Tribunal Federal poderá sim decidir em abril, na ação direta de constitucionalidade, na ADC, tem 2 lá que tratam da discussão da prisão a partir da segunda instância. Nós saímos do campo doutrinário, porque ele vai poder mudar. Ou você amarra isso na lei, ou então o Supremo poderá mudar, porque é apenas um entendimento. Se a maioria achar que vale esse entendimento, que tem que esgotar todos os recursos, pronto. O cara só vai ser preso depois que ele for sentenciado definitivamente no Supremo Tribunal Federal. E você sabe como é que é, né? Ó, o Renan Calheiros aí tem 18 inquéritos. 18. Ninguém julgou nada do cara. Ainda bem que foi o povo, através das redes sociais, que tirou Renan Calheiros. Senão, ele seria presidente do Congresso, do Senado e do Congresso. Do Senado e do Congresso. Mas, graças a Deus, nós parece que estamos realmente entrando na verdadeira democracia. Tá bom? Muito obrigado. Espero que tenham gostado da análise. Não esqueça de dar uma olhadinha no link que eu estou colocando aqui na descrição. E continue conosco.